Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Esta semana, como estão chegando as nossas provas, nós vamos continuar com a atividade de revisão de gramática, tá bom? Assim como nós fizemos no quiz da semana passada, tá bom? Então, são todos conteúdos que nós já estudamos no decorrer, né, do primeiro bimestre. Então, a professora vai explicar cada um dos exercícios para que vocês possam fazer sem problema, tá? No primeiro, nós temos um texto chamado A Cigarra e a Formiga. Vocês vão ler o texto e vão, no caderno de português de vocês, responderem as 5 perguntinhas que tem aqui. Essas 5 perguntinhas estão relacionadas aos tipos de frases. Então, nós temos a frase imperativa, que é aquela que a gente dá uma ordem. Então, vocês vão procurar no texto onde que nós temos uma ordem acontecendo, e vocês vão escrever. A frase declarativa negativa, eu falo alguma coisa, mas de forma negativa. Eu estou negando, eu estou declarando, mas de forma negativa. Uma frase exclamativa, aquela que possui o ponto de exclamação. A declarativa afirmativa, que vem no oposto da negativa, ou eu afirmo alguma coisa ou eu nego. E uma frase interrogativa, que é aquela que tem o ponto de interrogação. Lembrando que todas essas 5 frases vocês vão tirar do texto As Cigarras e as Formigas. Não é para vocês inventarem, tá bom? É para vocês copiarem do texto. Esse é o exercício número 1. No exercício número 2, nós vamos trabalhar com as preposições, que nós estudamos durante 2 semanas, fizemos atividades também lá no quiz. A preposição é aquela palavrinha pequenininha, mas que serve para ir ligando, para ir costurando uma palavrinha com a outra dentro da frase. Nós temos aqui a história, uma historinha da Leloca. A Leloca é uma cobrinha muito esperta e craque em português. Então, vocês vão ler a tirinha da Leloca, e vocês vão, de acordo com a leitura, vocês vão responder essas questões, só marcando a alternativa correta. Na número 3, vocês vão voltar aqui na historinha da Leloca e vocês vão procurar todas as preposições presentes no texto e vão escrever aqui no número 3. Só escrever as preposições, tá? No número 4, nós temos aqui a imagem da historinha da Leloca. Só que as falas dos balõezinhos foram retiradas. Por que elas foram retiradas? Porque lá no caderno de língua portuguesa de vocês, vocês vão criar uma outra fala, vocês vão criar uma outra historinha. Lembrando que vocês precisam usar as preposições para ir costurando uma palavrinha com a outra, para que elas não fiquem jogadas dentro do nosso texto. Tá bom? Lá no comecinho do bimestre, nas primeiras aulas, nós fizemos uma breve revisão sobre os substantivos, tá? Substantivo é aquela palavrinha que dá nome para tudo aquilo que a gente conhece, né? Esses substantivos todos vocês já estudaram lá no 6º ano. Então, aqui nós temos apenas uma revisão. Então, olha lá, nós temos o substantivo comum, que se diferencia do próprio. A professora já explicou tudo isso para vocês lá nas primeiras aulas, tá? O abstrato, que se diferencia do concreto. O primitivo, que se diferencia do derivado. O simples, que se diferencia do composto. Então, esse mapinha aqui, vocês vão ter que ler com bastante calma, com bastante atenção, para poder fazer as atividades que vêm a seguir, tá? Então, na número 5, olha lá, nós vamos trabalhar com o substantivo. Vocês vão classificar esses substantivos que estão aqui em simples ou composto, primitivo ou derivado. Simples, aquele que é formado por uma palavrinha só. Composto, aquele que é formado pela união de 2 ou mais palavrinhas. Primitivo, aquele que pode dar origem a outra palavra. Derivado, aquelas palavrinhas que vêm de outra. Então, quando eu falo, por exemplo, pão, ele é um substantivo primitivo. Por quê? Porque a partir do pão eu posso fazer padeiro, eu posso fazer padaria, tá? Se eu falo ferro, ferro pode ser primitivo. Por quê? Porque eu tenho ferradura, eu tenho ferragem, eu tenho ferrugem, que vem da palavrinha ferro. Essas palavrinhas que vêm do ferro são as derivadas.
tá? Então, vocês vão ler esses substantivos e vão colocar aí para eles as classificações corretas. No número 6, nós temos aqui um quadrinho, ó, que vocês também vão copiar no caderno de vocês. Todo esse conteúdo copiado no caderno, tá, pessoal? Então, vamos lá. Na primeira coluna, nós temos os substantivos primitivos. Vocês vão escrever derivados para eles. Então, por exemplo, o que nós podemos escrever para flor? Floricultura, florista, floral, floreiro. Para dente, dentista, dentário, dentadura, dental. Tá vendo? Então, para cada substantivo primitivo, vocês vão escrever pelo menos um substantivo derivado. Não precisa escrever mais de um, tá? No número 7, olha lá, vocês vão colocar o número 1, se a palavrinha for o substantivo comum, também copiado no caderno. O 2, se for substantivo próprio, o 3, se for coletivo. Uma dica, o substantivo próprio, ele sempre vem com letra maiúscula, tá? Em diferença do substantivo comum. O coletivo, ele é uma palavrinha só, mas ele dá a ideia de um monte de coisa junto. Então, quando eu falo assim, por exemplo, uma resma, é um pacote de papel. Quando eu falo um cacho, é um monte de banana, tá? Quando eu falo, por exemplo, um cardume, é um monte de peixes. Então, esse é o substantivo coletivo, tá? É uma palavrinha só, mas dá a ideia de um conjunto. Então, vocês vão copiar essas palavrinhas no caderno e vão colocar os números de acordo com a sua classificação, tá? A número 8 é uma resposta pessoal, ó. Na número 8, vocês têm 5 frases que vocês vão copiar no caderno de vocês. Vocês estão vendo que aí na número 8 tem uns espacinhos em branco. Nesses espacinhos em branco, vocês vão completar com aquilo que está entre parênteses. Então, na letra A, 2 substantivos comuns. Então, por exemplo, Marcos tem 2 esportes preferidos: futebol e vôlei, por exemplo. As lojas que meus pais gostam mais de fazer compras são 2 nomes de lojas. Nomes de loja, substantivo próprio, tá? São os personagens principais da revistinha da Turma da Mônica. 2 personagens da Turma da Mônica. A Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali, tá? Substantivos próprios, nomes. Lúcio sempre leva para a escola um. O que o Lúcio pode levar para a escola? 2 coisas. Um masculino e um feminino. Então, um livro e uma borracha, um caderno e uma caneta. O que ele leva para a escola? Na minha opinião, os pontos turísticos mais bonitos de nossa cidade são 2 lugares da cidade, tá? Lugares da cidade, nós temos aí substantivo próprio também, tá? Lembrando que substantivo é tudo aquilo que dá nome para alguma coisa. Aí nós temos, pessoal, tá? Junto com o substantivo, nós temos os adjetivos, que nós também fizemos uma revisão, tá? O adjetivo, ele dá uma característica para o substantivo, ok? Então, a professora colocou aqui para vocês, ó, uma pequena revisão do adjetivo. Olha lá, ele varia em gênero, ele tem masculino, tem feminino, ele varia em número, ele tem singular e tem plural, e em grau, ele tem aumentativo e tem diminutivo. Então, por exemplo, homem, bom, estudioso, trabalhador. Pessoa, doente, pessoa honesta, ou seja, características para os substantivos, tá bom? A partir desse quadrinho, vocês vão fazer a atividade 9. Então, olha lá. Aqui na atividade 9 está escrito assim: observe a imagem abaixo e escreva uma frase com cada adjetivo presente. Então, olha lá, eu tenho vários adjetivos aqui, vocês vão fazer uma frase com cada um deles. Resposta bem pessoal, tá? A número 10 também é super tranquilo. De um lado, nós temos os substantivos, do outro lado, nós temos os adjetivos. Vocês vão relacionar, tá? Para cada substantivo, vocês vão colocar um adjetivo, certinho? Lembrando que tudo isso feito no caderno de língua portuguesa de vocês, tá? Façam com bastante calma, com bastante atenção, porque são exercícios de revisão para a nossa prova, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.